partir de uma pergunta feita por uma aluna relacionada com o limite inferior das alíquotas padrão, eu identifiquei que essa era uma informação muito relevante, que não constou da primeira aula sobre alíquotas, e resolvi trazer uma complementação à aula de alíquotas, daí porque a gente tem alíquotas com esse atualização em vermelhinho aí do lado, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o limite inferior das alíquotas padrão. A gente tem lá no artigo 371, 229 a 2000, que de 2029 a 2077 é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios fixar alíquotas de IBS inferiores às necessárias para garantir as retenções de que tratam os artigos 131 e 132. A gente vai entender o porquê. A gente vai entender qual é o contexto em que o legislador proibiu o ente, o estado ou o município, de fixar uma alíquota padrão muito abaixo da de referência, num patamar percentual que foi estabelecido dentro da própria lei complementar. Com que objetivo, né? Porque o contribuinte ele pode olhar e dizer assim, ué, mas quanto mais ele reduzir a carga tributária, melhor para mim, que eu vou pagar menos imposto. E ele não tem autonomia para fixar as alíquotas padrão? Não foi, afinal de contas, essa única autonomia que restou para o ente? Por que então tem essa regra, essa trava aqui, impedindo ele, colocando algumas restrições no processo dele de exercer essa faculdade da lei? A gente vai trabalhar isso. Aqui, ó, no anexo 16, a gente vê que essas travas, esses limites, eles vão mudando e a partir de 2033 eles vão progressivamente diminuindo. A partir de 2078, que é quando termina, e não é à toa essa coincidência, que é quando termina a transição federativa, aí cada um faz o que quiser, acabou a restrição. Porque, pessoal, existem duas etapas de transição desses sistemas que a gente tem hoje para o que a gente vai ter na tributação sobre o destino, que é a IBS-CBS. Uma é a transição na perspectiva do contribuinte. Essa vai até 2032. Para o contribuinte, a partir de 2033, ele finaliza o processo de transição, de forma que em 2033 ele está integralmente no novo sistema tributário da tributação sobre o consumo. Para os estados e os municípios não é assim. Para os estados e municípios, a forma como eles recebem as suas receitas de IBS vai passar de um processo de migração da origem para o destino de uma maneira muito mais lenta, que vai durar até 2077. E existe uma regra que vai ficar controlando como esse dinheiro é distribuído, para além da regra do local da operação. São regras que só interessam à administração tributária, mas que nós, como especialistas em tributação, não perdemos em nada por conhecer, até para se surgir uma situação em que esse é o tema de um debate, você está preparado para se posicionar de maneira enfática, de maneira bem fundamentada sobre o cenário. Então vamos entender para que serve esse tal limite inferior das alíquotas e porque isso tem algum resvalo também nas regras que você vai precisar observar na hora de definir qual é a alíquota que você vai aplicar sobre uma operação, tá? Então, a transição, acaba que eu disse que a transição acaba completamente em 2033 para o contribuinte, mas a verdade é que de 2033 até 2077, na hora de definir qual é a alíquota, você ainda precisa fazer um testezinho ali para ver se a alíquota fixada na lei do ente está atendendo a esses benditos limites inferiores. Então vamos lá. O artigo 371, parágrafo 2º, ele traz uma definição de que na hipótese de fixação da alíquota pelo ente em nível inferior ao previsto no parágrafo 1º, prevalece o limite inferior da alíquota. Tá? Vamos seguir aqui. Então, essa é a base legal que diz que você vai fazer aquilo que eu vou te explicar agora. Vamos imaginar que foi publicada uma alíquota de referência de 10%.
tá? Só que a alíquota de referência a gente sabe, é só uma referência. O ente tem a discricionariedade de fixar a alíquota enquanto ele quiser, certo? Muito bem. Aí todo mundo fala assim: ah, mas não vai aumentar a carga tributária. O objetivo da reforma tributária é esse, mas não percamos de vista o fato de que o ente continua tendo discricionariedade para fixar as suas alíquotas e, consequentemente, a sua carga tributária. Agora, a reforma dá um direcionamento, para você não aumentar a carga tributária, mantenha-se aqui nesse patamar da alíquota de referência, por favor, ok? Hoje, por exemplo, se um ente quiser aumentar a sua alíquota e, consequentemente, a carga tributária, ele pode fazê-lo. Obviamente, ele vai fazer isso submetendo-se ao crivo do povo na Assembleia Legislativa do Estado ou na Câmara Municipal de Vereadores em relação ao município, porque ele precisa aprovar uma lei. Em relação às alíquotas do IBS, idem. Ele precisa, a referência, a alíquota de referência é uma referência, mas quem decide é o parlamento do ente, do estado ou do município. Agora, o universo de discricionariedade desse parlamento vai até desde que ele cumpra as amarras da própria lei complementar 214. E essa aqui é uma delas, que é o limite inferior. Então, a lei complementar ela diz assim: olha, ente, quando você for fixar a sua alíquota, você pode escolher uma de duas possibilidades. Ele já disse que o Senado publicou lá a alíquota de referência, que é 10%. Ente, você pode dizer assim: digamos que o ente queira que a alíquota dele seja 8,5%. Ele fez as contas lá e disse que 8,5% está bom. Ele pode fixar esse 8,5% de duas formas. Ou ele pode publicar uma lei dizendo assim: olha, a minha alíquota será sempre 85% da alíquota de referência. Quanto que dá isso aqui, pessoal? 8,5%. Ou ele pode publicar uma lei e dizer: olha, pessoal, minha alíquota é 8,5%. O efeito no ano em que ele está publicando essa lei é o mesmo. Agora, quando ele escolhe fixar um percentual da alíquota de referência, a cada ano, sempre que essa alíquota de referência se atualizar, a alíquota padrão automaticamente estará atualizada também. Diferente disso aqui. Se no ano seguinte essa alíquota padrão aqui passa para 9, automaticamente nesta forma de implementação, a alíquota passa a ser 85% de 9, que eu não sei quanto dá. Tu vai saber aí fazendo a conta. Se está assim, pouco importa que a alíquota de referência mudou de 10 para 9. A do Estado continua sendo 8,5, doente, né? Continua sendo 8,5, porque ela está cravada na lei. Ok? Vamos seguir. Aí, olha só os efeitos disso aqui numa tabela de simulação de situações. Vamos imaginar que em 2029 a alíquota de referência publicada foi 10%. O limite inferior, que está naquele anexo que eu mostrei para vocês, é esse aqui. Para esse ano é esse aqui de fato, é 81%. 81% da alíquota de referência, porque esse limite inferior é em relação à alíquota de referência, é 8,10%. Significa que nesse nosso exemplo, o ente pode fixar para 2029 a alíquota que ele quiser, desde que ela não seja menor que 8,1, certo? Aí ele pode fixar isso como um percentual da alíquota de referência. Esse percentual vai ser daqui para cima, obviamente, né? Então, eu fixo ali digamos, 85% da alíquota de referência. Minha alíquota em 2029 é 8,5%. Ou ele pode dizer: a minha alíquota é 8,5%. Ok? Aí virou para 2033. Digamos que eu fosse pular de um ano para o outro aqui. Digamos que o Senado disse: olha, para 2033 a gente vai continuar com 10% de alíquota de referência. Aí a gente já tem, naquela tabela do anexo que vocês viram, um outro limite inferior para 2033, que é 90,5%. Significa dizer que a alíquota do ente agora não pode ser menor que 9,05%.
Digamos que lá na lei daquele determinado ente do nosso exemplo, continua aparecendo que a alíquota dele é 85% da de referência. Opa, 85 é menos que o limite inferior. Então, aqui deu problema na lei do ente. Mas digamos que esse ente dormiu no ponto e ele não atualizou essa lei dele, que diz que a alíquota de referência é 85% de 10. Aí o contribuinte, o que ele faz nesse cenário? Ele aplica 9,05 ou ele aplica 8,5? De acordo com a regra daquele parágrafo 2º do artigo 371, ainda que a lei tenha fixado assim ou assim 8,5, a lei do ente, você, verificando que a alíquota está abaixo do limite inferior, automaticamente aplica o limite inferior, que é 9,05% neste nosso exemplo. Quem tem bons sistemas de emissão de documento eletrônico, certamente, eu aqui, né, como analista de negócio, como pessoa da área tributária, eu já ia fazer essa encomenda para minha galera de sistema. Eu vou dizer, olha, põe o sistema para já fazer essa validação automaticamente e botar um alerta piscando na cara do sujeito lá. Se ele quiser teimar e usar 8,5, aí o problema é dele. Mas a gente vai avisar para ele que a alíquota mínima ali naquela operação, que o local da operação é a cochichola, e a cochichola está com 8,5, a gente vai avisar para ele que ele precisa trabalhar com 9,05 para aquele tipo de ente. Então, eu estou sempre testando a alíquota publicada pelo ente, comparando isso com o limite inferior, que é um determinado percentual que está lá no anexo, aplicado sobre a alíquota de referência vigente naquele exercício fiscal. Tá bom? Aí, aqui em 2034, vamos imaginar um cenário em que agora o Senado reajusta a alíquota de referência para 12%. Nesse ano, o limite inferior é 88,6. Então, 88,6 de 12, as alíquotas não poderão ser menores do que 10,63. Então, tanto no percentual como na alíquota fixa em lei, a gente tem um problema aqui das alíquotas estarem abaixo do mínimo. E aplica essa mesma regra que a gente explicou aqui na segunda linha. Então, tanto eu posso ter problema com a alíquota fixa em lei, isso é importante que a gente entenda, porque de repente a gente vai pensar, então um problema vai ser quando o ente fixar, cravar a alíquota dele na lei, porque daí essa variação do limite da alíquota de referência pode gerar uma alíquota resultante que está abaixo do sublimite. Mas o problema também pode acontecer na fixação na forma percentual. Porque se o percentual definido na lei daquele ente, em algum momento, dado que esses limites inferiores variam ao longo do tempo, em algum momento esse limite inferior pode acabar ficando abaixo do que está definido no anexo. Como aqui, por exemplo, ó. Deixa eu limpar aqui que está ficando muito sujo. Como aqui, por exemplo, ó. Então, inicialmente o ente fixou a alíquota dele em 85% da alíquota de referência, e isso atendeu ao limite inferior, estava 4% acima do limite inferior. Mas aí, quando chegou em 2033, essa lei cagou, porque o limite passou a ser 90,5. Essa lei aqui precisaria ser ajustada. E enquanto ela não for, eu aplico o limite inferior, que é o resultado desse percentual do anexo sobre a alíquota de referência publicada pelo Senado. Ok? Então, agora que você entendeu os critérios que você deve considerar na hora de determinar a alíquota, porque a gente já tinha falado sobre a alíquota de referência, já tinha falado sobre a alíquota padrão, já tinha falado que o ente pode fixar isso por percentual ou pode cravar na lei. Já tinha explicado que a determinação da alíquota vai depender de você identificar o local da operação. Mas estava faltando esse outro critério aqui, que é observar, depois de definir o local da operação, é observar se a alíquota padrão do ente está obedecendo ao limite inferior. Rogo para que você utilize um sistema informatizado que faça isso para você não ficar doido, tá bom? Vamos seguir. Mas para que, Eliane? Para que esse balaio? A reforma tributária, ela não vinha para simplificar a nossa vida? Tá uma desgraceira que quanto mais eu estudo, mais regrinha tem que colocar no processo. Meu pequeno gafanhoto, agora eu vou te explicar o porquê
Porque tudo bem você criticar o nível de complexidade que isso traz para a tua operação, é racional, porém você precisa entender o que está em jogo. Por exemplo, quando a gente falou que o ICMS é um absurdo que a base de cálculo dele seja integrada pelo IBS para a CBS, o cálculo vai ficar complicado quando a gente fez a oficina. Mas aí eu te mostrei o que acontece com a arrecadação dos estados e municípios quando o PIS e a COFINS morrem, né? E existe um fundamento, porque provavelmente um PLP que está pleiteando que o IBS e a CBS não componham a base de ISS e ICMS, provavelmente não vai passar. Existe um fundamento para isso. E é só quando a gente é um tributarista que conhece os porquês que a gente efetivamente consegue entender. A gente pode até continuar se indignando com a complexidade do cálculo, mas a gente consegue entender os fundamentos por trás daquela regra. Aqui é a mesma coisa. Então, limite inferior, percentual de não sei o quê, olha qual foi o ano, aumenta a complexidade? Sim, mas você tira de letra. Você que está estudando, tira de letra isso aqui. E ainda por cima você vai entender o porquê, o que está por trás. E aí a gente entra para a questão da distribuição de recursos. A regra que está por trás desse limite inferior não está relacionada com o contribuinte, ela está relacionada com os entes e a garantia de equilíbrio fiscal desses entes durante o processo de transição. Tá? Então a gente tem lá no artigo 125 do PLP, aqui enquanto eu estou gravando essa aula, o PLP ainda é um projeto de lei, ele está em tramitação. A segunda lei complementar que a gente aguarda a publicação. E que trata justamente, dentre outros quesitos, mas principalmente da distribuição do IBS entre estados e municípios. E lá está dizendo assim, ó, de 29 até 77, que é quando aqui a gente começa a ter as alíquotas de IBS subindo, né, e as de ICMS e ISS caindo. Até 77, o comitê gestor ele vai reter uma boa parte dessa arrecadação de IBS e vai aplicar uma regra diferente para distribuir esse dinheiro. Diferente do quê? Diferente do local da operação. De 29 a 32, eles vão reter 80%. Em 33, 90%. Para quê? Para distribuir de outro jeito, tá? Vai distribuir com outra regra que não é o local da operação. E a partir de 34 até 2077, ele começa retendo 1,45 avos, ou seja, 98% de tudo que for arrecadado, e vai diminuindo 2% a cada ano até eu ficar integralmente distribuindo o dinheiro pela regra do local da operação. E agora o que eu quero que você entenda é por que essa regra está aqui. E eu quero te dar um exemplo em números, tá? Esses valores e essas operações que eu vou fazer aqui, elas não refletem exatamente como a conta vai ser feita, mas vai te dar uma boa noção da lógica disso. E tudo bem você não entender exatamente como a conta vai ser feita, porque isso é uma coisa que vai acontecer dentro do comitê gestor e é problema de Estado e município. O contribuinte não tem nada a ver com essa paçoca. A parte que te afeta eu já te expliquei, que é a hora de você definir qual é a alíquota que você destaca no documento. Aqui é só os entes definindo regras entre si, mas você vai entender o porquê. Então, quando a reforma tributária vem e diz que ela não quer aumentar a carga tributária, para isso acontecer, ela tem um mecanismo que foi estabelecido que é o seguinte, ó, em relação ao IBS, para a carga tributária total do IBS não representar o aumento de carga tributária do todo, a gente viu isso na aula inaugural, não é em relação ao ICMS ou em relação ao ISS, é em relação ao todo arrecadado. O que eles fazem? Eles vão fazer um levantamento histórico de todas as receitas dos estados com ICMS e de todas as receitas dos municípios com ISS. Isso aqui vai dar um valor global. Para que se considere que não haja aumento da carga tributária, quando eles forem fixar a alíquota de referência do IBS, né, para cada um dos entes, eles vão fazê-lo estimando a base de cálculo, com base nas emissões do ano teste, em 26, que quando eles aplicarem essa alíquota sobre a base estimada, eles cheguem ao valor mais próximo possível desse dado histórico aqui, ou seja, quanto que os estados e municípios vinham arrecadando historicamente. A gente quer manter isso.
É assim que vai ser fixado, é o critério que vai ser fixado para definir a alíquota de referência. Então, vamos imaginar nesse cenário que a gente tem um estado de São Paulo que, num período XPTO, arrecadou 1 bilhão, o município de Barueri 100 milhões e 250 milhões de Campinas. Dados totalmente aleatórios e fictícios aqui, tá? Então, eles tiveram um bolo total de 1 bilhão 350 milhões de reais. Quando eu fixar a alíquota de referência do IBS, eu quero que o resultado da arrecadação de IBS fique o mais próximo possível de 1 bilhão 350 milhões, tá? Então, esse é o meu alvo na hora de fixar a alíquota de referência. E aí, esses somatórios, o Estado de São Paulo participou da receita. Aqui eu estou misturando Estado e município, mas na verdade eles vão fazer essas contas em apartado. Eu só estou querendo simplificar o negócio, tá? Por isso que eu te disse que a conta não é exatamente assim. Foca na lógica. Então, de tudo que foi arrecadado, desses 1 bilhão 350, São Paulo arrecadou 74%, Barueri 7% e Campinas 18%, tá? Então, vamos seguir. Aí, o comitê gestor fez as contas lá, junto com o Senado, com o Tribunal de Contas, cumpriu todas as regras que estão lá na lei complementar, no projeto de lei, e identificou que a alíquota do Estado tem que ser 13,7% e a do município 4%, para que ele mantenha aquele 1 bilhão 350 de receita. Essas serão as nossas alíquotas de referência fictícias, ok? Vamos seguir. Aí, vamos imaginar que nesse novo cenário, a gente tem essas bases de cálculo aqui para IBS no novo cenário. Eu vou aplicar as minhas alíquotas de referência aqui nessas operações e vou arrecadar no total, olha que bonitinho, 1 bilhão 350. Não aumentei a carga tributária no todo. Mas nota que São Paulo, lá no ICMS, ele tinha uma fatia de 1 bilhão em relação ao ICMS. Aqui, como eu defini a alíquota de referência olhando para o todo e não para um ente em específico, São Paulo acabou ficando com uma receita de 800 milhões. Aí ele diz assim, eu vou morrer, eu vou ter 200 milhões de despesa descoberto. De onde eu vou tirar dinheiro para pagar essa conta? E aí é que vem a regra da transição federativa, que vai acontecer de forma muito lenta, que nós vamos estar tudo plantado quando essa transição acabar, né? Para só acabar lá em 2077, para dar tempo de organizar as finanças dos entes. Mas que regra, Eliane? Que regra que vem? Como é que vai resolver esse problemão aqui? Vamos lá, deixa eu voltar. Então, é aí que entra as tais retenções do dispositivo que a gente viu. A lei complementar vem e diz assim, olha, você vai reter 90,5% no ano X, que eu esqueci qual é. Você vai reter 90,5% de tudo que for destinado a cada ente pelo critério do destino, porque não dá para mudar do pau para cacete assim de uma vez só, que vai dar problema. E o resto você distribui conforme a regra do destino. Então, dos 800 milhões arrecadados para São Paulo, 724 vai ficar retido no comitê e ele já recebe 76 milhões. A mesma coisa em relação aos outros entes, tá? Vamos lá. Então, gravou aí? Então, eu não distribuo, só esse pedacinho que eu distribuo com a regra do destino. Aí, essas retenções, então veja, vou voltar aqui, foi retido um total de 1 bilhão 221 750. Tá aqui, ó, 1 bilhão 221 750. Mas ao invés de distribuir com base no destino da operação, eu pego aqueles percentuais de participação lá do ICMS ou do caso dos municípios do ISS. Vejo daquele bolo de 1 bilhão 350, quanto que São Paulo estava levando? Ah, ele estava levando 74,1. Então, de tudo que foi retido de IBS, eu vou distribuir 74,1% para o estado de São Paulo. Então, eu retenho a receita da galera toda e distribuo com um novo critério. Por quê?
porque esse critério ele minimiza o impacto. Então, pelo critério de destino, local da operação, São Paulo recebeu aqueles 76 milhões, que foi a parte que não foi retida, e ao invés de 800 no todo, ele recebeu mais 905 da parte que foi retida e distribuída com base no percentual dos tributos antigos, de forma que São Paulo ficou com uma receita total de 981. E a mesma coisa foi feita aqui para os demais entes, tá? E aí, aqui nesse quadro comparativo, ó, a gente consegue ver como isso minimiza o impacto dessa transição do princípio da origem para o princípio do destino. Então, lá no ICMS, São Paulo arrecadou 1 bilhão. Se a gente fosse de uma pancada só para o critério de tributação pelo destino, São Paulo, nesse exemplo fictício aqui, teria uma receita de 800 milhões. Mas como eu retive boa parte disso aqui e distribuí com base nesses percentuais de participação, ele, na verdade, recebeu menos, mas recebeu um impacto muito menor. Ele faturou só 19 milhões a menos do que em relação aos tributos antigos. Então, o objetivo das retenções e distribuições, eles têm como meta suavizar o impacto dessa transição para os entes, compreendeu? Muito bem. Aí, nesse cenário, onde é que entra o limite inferior? Ou seja, a regra que faz com que o Estado e o município não tenham tanta autonomia assim para diminuir a carga tributária. Vamos imaginar que nesse cenário, Barueri quis dar uma despertão. Porque ele pensou o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, a alíquota de referência é 4%, eu vou fixar a minha alíquota de referência em 1%, que eu vou fazer o maior sucesso com os meus eleitores. Eu vou dizer, ó, enquanto o resto do Brasil escraviza os seus consumidores com uma carga tributária insuportável, eu que sou um prefeito muito bom, só vou cobrar 1% de você, né? Aí ele se elege. E aí, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos voltar aqui, peraí, deixa eu limpar aqui. E voltar aqui na tela, porque eu quero te mostrar o seguinte. Olha, com uma alíquota de 4%, Barueri tinha arrecadado, no princípio do destino, 150 milhões. Se ele, ao invés de implantar os 4%, ele resolver colocar 1%, a alíquota total, de acordo com o princípio do destino, seria 37 milhões e meio. Aí você pode pensar, esse prefeito é doido, né? Como que ele vai fazer um negócio desse? Você mesmo disse que o objetivo dessas regras todas é para ele não cair tão drasticamente a receita dele, né? Então ele não vai fixar tão abaixo assim. Mas vamos ver como é que fica as distribuições quando a gente considera o histórico de participação percentual, entende? Vamos dar uma olhadinha aqui mais na frente. Então veja só a nossa simulação aqui. Então, Barueri antes arrecadava 150, aqui ficou 37, porque ele não cravou em 4%, ele cravou em 1% a receita dele. Aí a retenção de Barueri, que antes era 90,5 dos 150 milhões, para formar aquele bolo que distribui com base nos critérios de participação na receita histórica, ao invés de contribuir, vamos até ver quanto era, né, pessoal? Cadê a caneta, gente? Oh, Senhor. Vamos voltar aqui, vamos ver quanto era a coleta de Barueri na retenção. Tem que achar aqui, ó. Barueri faturaria 150 e entraria na coleta das retenções com 135. Aí aqui ele entra só com 33, ele contribuiu com 100 milhões praticamente a menos, 67 milhões, está aqui. A retenção foi de 90,5? Não, está errada essa conta aqui. A retenção foi de 135 milhões. Essa conta aqui está errada, tá? Vamos corrigir aqui. A retenção foi de 135 milhões e aqui foi de 33. Ou seja, ele contribuiu com 100 milhões a menos na porcaria da coleta, né? Vamos seguir, porque
o prefeito de Barueri não é besta. Então ele entrou com uma coleta muito menor, aí formou um bolo, mas na hora de distribuir o bolo, eu não quero saber da alíquota de 1% que ele fixou na lei. Eu vou pegar aqueles 7,4% históricos dele. Então ele entrou com menos de 100 milhões na coleta, porque ele entrou na coleta com 33 milhões, mas ele vai receber quase 83 milhões de distribuição. Por quê? Porque o percentual de participação, quando juntou ISS e histórico, era de 7,4%, e isso será mantido. É por isso, galera, para que não aconteça esse tipo de esperteza do agente político, que a trava do limite inferior foi estabelecida. Então, o que a gente tem aqui, ó, receita com os tributos antigos, 100 milhões. Receita com alíquota padrão, referência, ele arrecadaria 105. Talvez eu precise corrigir esses dados aqui depois, quando eu disponibilizar o material. Mas o que eu quero que você entenda é que, ao invés de receber só 33 milhões de impacto por ele trabalhar com uma alíquota de 1%, ele recebe 86%. Então, ele reduziu a alíquota dele em 75%, mas a receita dele só em 13,5%. Aí, de repente, ele diz, olha, eu consigo administrar isso aqui em troca dos votos. Ou ele faz uma calibragem de redução em que ele poderia zerar as perdas só com base na aplicação do percentual histórico. E ele poderia adotar uma medida populista no ente dele para eleitoreira, por exemplo, né? Só sem perder nenhum real de receita, mas sobrecarregando a galera que entrou na coleta e que vai acabar recebendo menos. E daí você pode perguntar assim, que muita gente pergunta, quer dizer então que ele pode colocar uma alíquota de 10% se ele quiser? Pode. Não há nenhum impedimento. Você diz assim, o objetivo da reforma é não aumentar a carga tributária, mas aí não é a carga tributária que está sendo. A carga tributária não vai estar sendo aumentada pela reforma. Vai estar sendo aumentada pelo ente que escolheu fazer isso. Só que ele não faz por quê, pessoal? Porque ele teria que ser muito burro. Por quê? Porque ele onera o consumidor dele, agora a gente está no caminho contrário. Ele onera com uma carga absurda, que é mais que o dobro da alíquota de referência, ganha uma impopularidade desgraçada no município, para depois 90% disso ser retido e ser distribuído para todo o Brasil. Ele nem leva o ganho disso, ele vai ficar só com um pedacinho desse ganho. Então, por que que um agente político seria burro a ponto de ultrapassar de forma significativa a bendita da alíquota de referência? Ninguém vai fazer isso, entende? Porque se tem uma linguagem que político entende, é a do voto. E aumentar tributo não gera voto. Sobretudo se eu vou fazer isso para distribuir dinheiro para o resto do Brasil. A troco de quê eu faria isso? Você percebe como a própria forma como a sistemática foi construída inviabiliza que ele exerça essa discricionariedade, embora sim, desde que ele passe ali pelo crivo da Assembleia Legislativa ou da Câmara, ele possa fazê-lo, dificilmente isso vai acontecer, que é justamente o que está explicado aqui nesses dois. Feriria e impedir o ente de aumentar acima da referência, feriria a competência desses entes para fixar as suas alíquotas, que está lá na Constituição. Então, se a lei complementar viesse tolir esse direito, ia dar problema. E oneraria o contribuinte, mas aumentaria a receita de todo o país e não somente a dele. O custo político fica com ele, o dinheiro fica com todo mundo. Você acha que isso vai acontecer? Espero que isso tenha te ajudado, não só a adicionar o elemento necessário para você identificar adequadamente as alíquotas das operações, mas principalmente para você ter uma visão mais ampla dos porquês e enriquecer os teus debates nas tuas rodas de conversa na área tributária. Até a próxima aula.